Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um bocadinho diferente dos outros. Normalmente os vídeos que eu trago são sobre Biologia e Geologia, décimo ou 11º ano, porque o meu foco principal é mesmo a preparação para exame nacional. A disciplina de Biologia 12º não sai em exame nacional. Às vezes há um bocadinho essa confusão para as pessoas que não são de ciências ou que vêm de fora e não sabem bem como funciona. Este vídeo não é sobre matéria do exame nacional, mas é o primeiro capítulo da disciplina de Biologia do 12º ano, que muitos alunos em Ciências acabam por escolher como opcional e, portanto, tenho recebido alguns pedidos para fazer aqui este vídeo para vos auxiliar no vosso estudo, visto que no meu Instagram o conteúdo é exclusivamente para exame nacional. E, portanto, trago-vos aqui um bocadinho daquilo que são os meus materiais de Biologia do 12º ano. Vamos falar sobre reprodução humana, é a unidade 1, é o primeiro capítulo. Vou falar sobretudo do sistema reprodutor masculino e feminino, como é que eles funcionam, a sua anatomia, o seu funcionamento, a sua regulação. Portanto, hoje vai ser uma aula um bocadinho teórica, mas espero que seja útil no vosso estudo. E já sabem, dúvidas que vão surgindo, ou coloquem nos comentários, ou então visitem o meu Instagram, ritahenriques.bg, e falem comigo por lá, enviem mensagem. Eu diariamente tento ir lá responder o mais rápido possível. Portanto, gosto sempre muito de falar convosco. E agora, sem mais demoras, vamos então começar este vídeo sobre a reprodução. Muitos dos conceitos que vou falar aqui acabam por fazer parte do próprio programa de Biologia 11º ano. Claro que há uma continuidade nos temas, claro que há aqui algumas definições, alguns conceitos que acabam por se repetir ou por ser mais fácil de compreender tendo a base de 10º e 11º ano. Portanto, nós vamos falar de reprodução. Se bem que em Biologia do 11º já havia um capítulo da reprodução. Qual é a diferença? É que aqui vamos falar especificamente do ser humano. No 11º, quando damos a reprodução, fazemos logo esta distinção do que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Portanto, para alunos de 11º ano, isto acaba por ser já um pouco comum para quem já teve Biologia no 11º ano. E, portanto, só fazer aqui esta pequena introdução. Para que a reprodução? Ou seja, qual é a importância desse processo, do processo reprodutivo na biologia, nos seres vivos? É talvez um dos mais importantes. Nós, como seres vivos, claro que nós somos seres humanos, somos seres racionais, temos aqui muitos extras que as outras espécies não têm, mas o motivo máximo, o objetivo máximo de qualquer ser vivo quando vem ao mundo é assegurar a manutenção da espécie ou a continuidade da sua espécie. O que prevalece não é o sucesso individual, é o sucesso coletivo de uma determinada espécie. E para isso é fundamental que os seres vivos se reproduzam. Portanto, na natureza, qualquer ser vivo, e muitas vezes esse é o objetivo final, muitos seres vivos até depois de se reproduzirem, ok, já não estão cá a fazer mais nada, mas o objetivo máximo de qualquer espécie vai ser sempre reproduzir-se, ok? Claro que isto a nós é assim um bocadinho, calma, a nossa vida não é só isso, claro que não, porque temos outras coisas, mas falando nas espécies, nos seres vivos nos gerais, esse é o objetivo. E a reprodução serve não só para assegurar a manutenção da espécie, como também para transmitir as características hereditárias à descendência, ou seja, gerar descendentes semelhantes e com as mesmas características que os progenitores. Por falar em progenitores, pode ser apenas um, se sermos a falar de reprodução assexuada, e aqui o processo que está por trás é a mitose, mas o que nós vamos falar, porque vamos falar de reprodução humana, então vamos falar de reprodução sexuada, em que é necessário a existência de dois progenitores. A grande vantagem da reprodução sexuada, e isto é dado no ano anterior, no 11º, é haver então um aumento da variabilidade genética da descendência. Uma vez que temos dois progenitores, o descendente será o resultado da combinação das características genéticas dos dois progenitores. Portanto, será um ser vivo único, novo e com uma combinação nova
de genes. Portanto, promove-se uma recombinação génica e um aumento da variabilidade genética, o que é ótimo também para assegurar a sobrevivência da espécie em condições adversas. Aqui, só um pequeno reparo, descendentes resultam da fusão de duas células haploides, N, os gametas, haploides, portanto, com N cromossomas, a constituição cromossómica, originando uma célula diploide, 2N, que se chama ovo-zigoto. Claro que aqui nós estamos a falar dos princípios transversais a qualquer reprodução sexuada. No 11º ano falamos de vários tipos de ciclos de vida, aplonte, diplonte, haplodiplote, e isto é aquilo que caracteriza a reprodução sexuada, é realmente haver fecundação por dois gametas que vão formar um ovo ou zigoto, ok? Agora, depois, claro que depende do ciclo de vida e tudo mais, e portanto, como vamos falar só do homem, vamos então avançar, ver especificamente aqui alguns conceitos que muitos de vocês até já sabem. Portanto, no caso do homem, o ciclo de vida é um ciclo diploide, o que significa que o indivíduo adulto e a maior parte das estruturas tem uma constituição cromossómica diploide, com 2N cromossomas, o que significa que temos dois conjuntos completos de cromossomas. Vamos ver um de origem materna e outro de origem paterna. Neste caso, um ciclo de vida diploide, como o indivíduo adulto e uma parte das estruturas são diploides, nós vamos considerar a meiose pré-gamética, porque o processo de meiose conduz à formação dos gametas e os gametas sofrem logo de seguida a fecundação. Portanto, as únicas estruturas da fase haploide vão ser os gametas. O gameta feminino, o oócito, ou o gameta feminino, o espermatozoide. E os gametas são sempre, em qualquer ciclo de vida, células haploides. E o que elas vão fazer vai ser participar na fecundação e originar um ovo ou zigoto, que é sempre diploide. Os órgãos onde se produzem os gametas são chamadas gónadas, nos animais, ok? Isto nas plantas tem outro nome, mas agora, como vamos falar do homem, chamam-se gónadas. As gónadas masculinas são os testículos, as gónadas femininas são os ovários. E são nestes órgãos que se vai dar então a gametogênese. É o processo, eu estou a tentar não ler, na verdade, mas realmente tentei sintetizar bastante as coisas no PowerPoint. É tanto nos testículos como no ovário que se vai dar a gametogênese, o processo de formação dos gametas, que no caso dos homens, como a célula sexual masculina ou espermatozoide, esse processo de gametogênese tem um nome específico de espermatogênese. No caso das mulheres, o gameta será o oócito 2 e, portanto, o nome específico da gametogênese será oogênese. Continuando, estamos um bocadinho a passar. Ok, agora, primeiro, quero dar-vos assim uma visão do sistema reprodutor masculino, porque é inevitavelmente mais fácil que o sistema reprodutor feminino. Portanto, primeiro vamos ver tudo o que há sobre o sistema reprodutor masculino e depois vamos então passar para o feminino. Para já, temos que começar pela anatomia. Portanto, é um sistema, é um conjunto de órgãos com uma função, neste caso, assegurar a reprodução, tornar possível a reprodução. Vamos ver quais os órgãos, quais as estruturas que constituem o sistema reprodutor masculino. Estou a dizer uma coisa, este vídeo é Biologia 12º, mas isto é muito útil também para quem está no 9º ano. Portanto, quase tudo o que vou dizer acaba por se adequar às ciências naturais do 9º ano, claro que com algumas palavras, alguns conceitos, se calhar um pouco mais complexos, mas o essencial estará cá, ok? Temos aqui, portanto, umas visões laterais, tanto do sistema reprodutor masculino aqui um pouco mais evidenciado, ok? Vamos distinguir dois tipos de órgãos, os órgãos externos e os órgãos internos. Portanto, externos, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que está fora do corpo. Temos o pênis, que é o órgão copulador, e temos o escroto, ou seja, não são os testículos que nós vemos, o que nós vemos é a bolsa, a camada de pele que envolve os testículos, isto porque os testículos têm que ficar fora da cavidade abdominal por uma questão de temperatura ótima a que os espermatozoides se formam. Depois, internamente, vamos ter então as gónadas, os testículos, aqui representado pelo número 5, ok? Eu aqui não tenho a legenda, mas o pênis é o 4, o escroto é o 8, os testículos estão aqui com o número 5, está um de um lado, outro do outro, são dois.
E, portanto, são os órgãos onde se produzem os gametas, onde se formam os gametas. A partir dos testículos, estes gametas, os espermatozoides, vão passar por uma série de órgãos que formam um canal até ao exterior. Portanto, são as chamadas vias genitais. Portanto, vias genitais são o conjunto de órgãos e estruturas por onde os espermatozoides passam durante o seu trajeto, desde que se formam até que saem para o exterior. Portanto, ligado a cada testículo, nós temos os epidídimos, que é esta estrutura aqui com o número 7, onde ocorre a maturação dos gametas. Depois, os epidídimos vão originar aqui um canal muito comprido, que são os canais diferentes. Claro que isto é válido um para cada testículo, não é? Cada testículo tem um epidídimo e depois cada epidídimo tem então um canal diferente, não é diferente, é diferente, que vai desaguar, entre aspas, que vai até aqui à zona da próstata, onde vai ter aqui uma zona de confluência, no fundo, com o canal diferente do outro lado e que vai originar, então, vai levar estes fluidos, estes espermatozoides, até à uretra, que é o último canal que leva, então, depois os espermatozoides até ao exterior. Para complementar aqui o sistema reprodutor, temos ainda algumas glândulas anexas. Glândulas são órgãos que produzem secreções e são anexas porque não fazem parte do local onde se formam ou passam os espermatozoides, mas são glândulas que existem para lançar secreções para as vias genitais, de modo a ter algum tipo de influência positiva nos espermatozoides e no processo reprodutivo. Portanto, temos a próstata aqui com o número 2, temos as vesículas seminais, portanto, próstata existe uma, temos as vesículas seminais, que são duas, aqui com o número 1, claro que só vemos uma porque estamos a ver uma vista lateral, e temos as glândulas de Cooper, que estão aqui, são estas coisinhas pequeninas com o número 3. Está aqui mais ou menos a mesma coisa, tem aqui um corte transversal da uretra, aqui tecido eréctil, claro que quando nós não vamos dar propriamente, vamos só falar assim da anatomia e da regulação e do funcionamento, mas aqui o pênis é formado por uma série de tecidos esponjoso e erétil. Claro que quando o homem acaba por estar em ereção, este tecido acaba por ficar muito irrigado, ele é extremamente vascularizado e isso traduz depois num aumento de volume e, portanto, está aqui relacionado com este tipo de tecido que constitui este órgão. Está aqui uma extensa rede de vasos sanguíneos e aqui o sistema nervoso, quando há uma estimulação sexual, provoca a ereção, portanto há um crescimento e uma expansão deste órgão devido ao aumento do fluxo sanguíneo que ocorre aqui no tecido erétil, toda esta massa que existe aqui, que no fundo rodeia aqui a uretra. Aqui dizer só que a uretra é um órgão comum tanto ao sistema reprodutor como ao sistema urinário. Permite não só a passagem do sêmen, como também a passagem da urina. Pronto, olhando mais ao pormenor para os testículos, no fundo é o órgão que nós vamos dar mais importância, porque é aquele onde os espermatozoides são formados. Temos aqui então o epidídimo, que é aquele órgão depois para onde vão os espermatozoides, mas olhando aqui para o testículo, nós vemos que o testículo é formado por uma série de lóbulos, ok? Um bocadinho, vou fazer aqui um paralelismo com uma laranja. Nós quando temos uma laranja temos vários gomos e depois parece que cada gomo lá dentro tem assim muitas mais partes assim mais pequeninas. É mais ou menos o mesmo sentido, ok? Portanto, não assim, mas em outra disposição. Mas temos vários lóbulos e esses lóbulos lá dentro têm uma série de tubos que estão assim muito contorcidos, que são os túbulos seminíferos. É dentro desses túbulos seminíferos que vão ser produzidos os espermatozoides. Okay? Temos lóbulos testiculares, lá dentro túbulos seminíferos densamente enrolados. Dentro desses túbulos seminíferos, nós já vamos ver aqui ao pormenor mais o que é que existe dentro do tubo seminífero, mas lá dentro existem células da linha germinativa, que são aquelas que vão originar os espermatozoides, e existem umas células específicas que nós temos que saber, que são as células de Sertoli. Fora destes túbulos seminíferos, ou seja, dentro do testículo, mas fora dos tubos, nos chamados espaços intersticiais ou interstício,
Existem outro tipo de células importantíssimas, que produzem testosterona, importantíssimas para o sistema reprodutor masculino, que são as células de Leydig. Quando nós olhamos aqui ao pormenor, portanto, temos um tubo seminífero, agora imaginem que nós estamos aqui a fazer um corte transversal num tubo, e o que é que nós vemos? Portanto, nós temos aqui a azul mais escuro, a parede do tubo seminífero, ok? E temos aqui os espaços intersticiais entre os tubos seminíferos dentro do testículo. Portanto, são altamente vascularizados, temos aqui os capilares sanguíneos, e entre os capilares e entre os tubos seminíferos nós temos então células intersticiais, que estão aqui, que são então as células de Leydig, são as responsáveis pela produção de testosterona. Dentro dos tubos seminíferos nós temos uma série de células da linha germinativa, já vamos ver que elas estão dispostas de forma centrípeta, ou seja, consoante o seu grau de desenvolvimento, elas estão mais na periferia ou mais no lumen. A periferia é a zona mais periférica do interior do tubo seminífero, o lumen é a zona mais central. E, portanto, temos com diferentes graus de desenvolvimento, já vamos ver bem como é que elas estão dispostas e que células são estas, que nomes têm. E aqui mais na zona vertical temos então os espermatozoides já formados, já com um aspecto parecido àquilo que nós conhecemos. Entre as células da linha germinativa existem estas células muito grandes, com aspecto assim um pouco difuso, porque no fundo elas estão a preencher e estão a abraçar as células da linha germinativa e, portanto, adaptam a sua forma a essas mesmas células, que são as células de Sertoli. Estas células de Sertoli são fundamentais, diz aqui, criam condições essenciais à produção de espermatozoides. Elas lançam secreções nutritivas, elas regulam e controlam, até porque também são controladas por certas hormonas, mas elas controlam e promovem aqui o desenvolvimento das células da linha germinativa e, portanto, são fundamentais então aqui para a espermatogênese. Continuando, está a demorar a passar. Ok, agora vamos ver talvez a parte mais complicada aqui, que é a espermatogênese. Ok, aqui é preciso irmos fazer um bocadinho uma revisão daquilo que é o processo de meiose, porque se nós vamos falar de como se produzem os espermatozoides, e se estamos a falar de um ciclo de vida que é diploide, esses espermatozoides e as gametas no geral, os óvulos, a mesma coisa, vão se formar por meiose. E a questão aqui, quando nós olhamos, claro que nós damos a meiose no 11º ano de uma forma muito geral, mas quando nós olhamos especificamente para cada organismo, as diferentes células que se obtêm das várias etapas de divisão celular acabam por ter nomes específicos. E então, basicamente, o que nós estamos aqui a fazer é dar nome às células resultantes da meiose, divisão 1, divisão 2, no final, etc. Ok? Aqui há sempre uma ideia na espermatogênese. Eu creio que tenho isto aqui alguns mais à frente. Tenho aqui algumas considerações. Esta espermatogênese, este processo de formação de espermatozoides, inicia-se na puberdade, portanto, quando os testículos atingem a sua maturidade sexual. A partir daí, este processo não está a ocorrer, está de modo escadormecido. E o que é que existe assim, antes de olharmos especificamente mesmo para o tubo seminífero, para vermos onde é que isto se encaixa, cada uma destas coisinhas? Vai haver aqui várias fases no processo de espermatogênese e vamos começar com as células, então, da linha germinativa, que se chamam espermatogónios. Portanto, são células ainda diploides, ainda por diferenciar-se e por sofrer, neste caso, divisão celular, que vão originar espermatozoides. Estas células, as espermatogónias, têm uma particularidade que não têm as zoogónias na mulher, que já vamos ver mais à frente. É que estas espermatogónias, durante toda a vida do homem, elas estão nesta fase de multiplicação. Ou seja, a fase de multiplicação não é mais do que mitoses sucessivas. As espermatogónias não se esgotam. Cada espermatogónia sofre uma divisão mitótica, dessa espermatogónia originam-se duas, e destas duas, uma começa o processo de espermatogênese para originar 4 espermatozoides, a outra continua a dividir-se. Portanto, há sempre espermatogónias em fase de multiplicação, para garantir que há sempre estas células da linha germinativa que vão originar os espermatozoides. Quando a espermatogónia decide entrar no processo de espermatogênese, ela começa por crescer. Portanto, há uma fase de crescimento em que ela
passa a denominar-se espermatócito 1. Portanto, o espermatócito 1 já entrou no processo de espermatogênese, ainda não começou a meiose, mas já está numa fase de crescimento celular, ok? O espermatócito 1 ainda é uma célula diploide. Quando começa a fase de maturação, é a meiose propriamente dita. Temos o espermatócito 1, que sofre a primeira divisão da meiose. E aqui, se nós formos recordar a primeira divisão da meiose, o que é que acontece? A separação dos cromossomas homólogos. Então, se cada uma das células filhas resultantes da divisão da meiose vai receber um par daquele, um cromossoma daquele par de homólogos, o número de cromossomas é reduzido para metade. Em vez de eu ter células com 2N cromossomas, células diploides, no final da primeira divisão já vou ter células haploides, ok? Se pensarmos que o número de cromossomas no homem são 23 pares, então o espermatócito tem 46. Depois da divisão 1 da meiose, o espermatócito 2 já é uma célula haploide, portanto tem 23 cromossomas diferentes. Depois da divisão 1 da meiose, temos então a divisão 2, portanto o espermatócito 2 é a célula que sofre a segunda divisão da meiose, portanto o que vai haver, como vem na imagem, não é mais do que uma separação dos cromatídeos irmãos, e portanto vamos originar células ainda indiferenciadas, que são os espermatídeos. O processo de diferenciação é quando nós deixamos de ter uma célula com uma função por definir ou com um aspecto ainda geral e passamos a ter uma célula com uma função muito bem definida e normalmente isso reflete-se também na sua aparência, na sua morfologia. Morfologia celular, como é lógico. Portanto, depois de se formarem os espermatídeos, por divisão 2 da meiose, os espermatócitos 2, vamos então sofrer o processo de diferenciação. No fundo, tem um nome específico de espermiogênese, está mais à frente lá no slide a falar disso também, que é basicamente quando já não há propriamente alterações a nível cromossómico, mas vai haver alterações a nível de célula propriamente dita. Deixamos de ter uma célula assim redondinha, com aspecto geral, e passamos a ter um espermatócito, que é uma célula altamente diferenciada. É uma célula que tem partes muito específicas, com funções muito definidas e especializada na sua função. Ok? Deixa-me ver como é que eu tenho isto aqui mais à frente. Portanto, temos aqui alguns aspectos. Podem sempre fazer pausa para passarem o que quiserem. Ok, aqui mais ou menos a mesma coisa. Agora, olhando aqui novamente para esta imagem, nós já sabemos os nomes então disto. Temos a espermatogónia, que são aquelas células da linha germinativa, as células iniciais da linha germinativa, que mantêm a capacidade de fazer multiplicação celular, isto é, mitoses. Quando iniciam o seu processo de espermatogênese, elas começam um processo de crescimento, e se a espermatogónia está na zona mais periférica do túbulo seminífero, o espermatócito 1 já está aqui um bocadinho mais para o centro, ok? Portanto, a espermatogónia, quando sofre crescimento para fazer o processo de espermatogênese, passa a chamar-se espermatócito 1. Quando o espermatócito 1 sofre a primeira divisão da meiose, transforma-se em espermatócito 2. O espermatócito 2 sofre a segunda divisão da meiose e origina espermatídeos. Os espermatídeos, depois de sofrerem diferenciação, isto é, o processo de espermiogênese, transformam-se em espermatócitos com uma cabeça, uma peça intermédia e uma cauda, que já vamos ver mais ao pormenor. Okay? Portanto, este tipo de células originadas em cada uma das fases, elas estão sucessivamente cada vez mais no centro do túbulo seminífero. Não sei se tem aqui alguma imagem. Não. Talvez tenha aqui alguma imagem real. Não, não tem. Nós, quando olhamos para uma imagem de um túbulo seminífero, nós vemos precisamente isto, ou seja, muitas célulazinhas na zona mais periférica e depois no meio vemos assim as caudas todas dos espermatozoides. É bastante evidente quando nós estamos a olhar para um túbulo seminífero ao microscópio e identificá-lo como tal. Ok? Penso que isto aqui já foi dito. Isto aqui é o que eu tenho estado a dizer, ok? Agora, olhando especificamente para o processo de permiogênese, lá está. Há modificações citológicas, portanto, a nível da própria célula, não a nível da constituição cromossómica, porque no final da meiose já temos então um núcleo tal como queremos que ele esteja, um núcleo haploide. E estas alterações são, no fundo, para tornar os espermatozoides então aptos a fecundar os gametas. Que estruturas
específicas é que temos aqui no espermatozoide? Para já, a cabeça é formada sobretudo pelo núcleo. Portanto, o núcleo haploide, aquilo que leva ao material genético para o descendente que vai ser formado. Portanto, esta cabeça tem então um núcleo e tem aqui uma região, assim na zona mais pontiaguda aqui da cabeça, na zona mais terminal, que é o acrosoma ou o capuz cefálico. É formado por diferenciação do complexo de Golgi e ele lá dentro, como diz aqui, tem enzimas hidrolíticas, ou seja, enzimas que, quando o espermatozoide quer participar no processo de fecundação, são fundamentais para ele passar pela camada, pela zona pelúcida, a camada glicoproteica que envolve o oócito e por todas aquelas camadas de células que ele tem ao seu redor, para então conseguir atingir a membrana do oócito. Portanto, aqui o acrosoma é fundamental para possibilitar o processo de fecundação. Depois temos a peça intermédia, que é onde estão concentradas as mitocôndrias da célula. Se existem aqui mitocôndrias, as mitocôndrias é onde ocorre a respiração aeróbia, portanto, é para produzir energia, produzir ATP. Esta energia é muito usada, então, para o flagelo, que é aqui a cauda, que é responsável pela mobilidade dos espermatozoides. Para que ocorra o processo de fecundação, é fundamental que os espermatozoides apresentem mobilidade, porque eles, quando há ejaculação e eles são lançados no sistema reprodutor feminino, eles ainda têm que percorrer o útero e as trompas de falópio para chegar até ao oócito, que é lá que se dá a fecundação. Então eles têm obrigatoriamente que ter mobilidade e para se movimentarem precisam de muita energia, produzidas então aqui pelas mitocôndrias da peça intermédia. Ok, aqui um aspecto, aquilo era sobre os testículos e assim, estávamos a ver um pouco mais ao pormenor. Aqui um aspecto sobre os epirídimos, eles são também extremamente importantes, porque é lá que ocorre a maturação final dos espermatozoides, ou seja, os espermatozoides a nível solar, eles já estão formados nos testículos, nos tubos seminíferos. Só que eles ainda não têm algumas capacidades, ou seja, a nível citológico e cromossómico, já têm toda a aparência e todas as estruturas que são necessárias, mas falta ainda sofrerem maturação, sofrerem, no fundo, modificações finais que lhes vão trazer então algumas capacidades e algumas resistências. Por exemplo, nos epirídimos, eles vão estar aqui mais aptos a movimentarem-se, vão receber algumas proteínas que vão ajudar então na locomoção. Uma questão muito específica, muito importante, aliás, é esta: a aquisição de uma região de reconhecimento e ligação ao ócito 2. É isto que vai permitir a fecundação. Portanto, é aqui que os espermatozoides, é no epirídimo, que os espermatozoides aprendem, entre aspas, a reconhecer o oócito 2 para que ocorra a fecundação. Portanto, problemas a nível deste órgão, certamente que vão dar também problemas a nível de fertilidade masculina. E depois, maior resistência à variação de pH e temperatura, se bem que eles são células que, para para serem viáveis, têm que se conseguir manter vivas durante algum tempo fora do homem e dentro do aparelho sexual feminino, e, portanto, provavelmente vão sofrer aqui variações de pH, variações de temperatura, variações de pH até porque vão passar por alguns canais, por exemplo, a uretra, que é ligeiramente mais ácida, porque passa a urina por lá, ou variações de temperatura, porque não vamos esquecer que isto aqui está a ocorrer no escroto, portanto é fora da cavidade abdominal, e eles ainda têm que passar pelos canais deferentes e pela uretra, que estão em zonas onde a temperatura é ligeiramente maior, e dentro do próprio aparelho sexual feminino a temperatura também é ligeiramente maior, portanto eles têm que conseguir resistir a isso para se manterem viáveis e atingirem o oócito ainda em condições viáveis. Portanto, eles vão se manter aqui. O epirídimo não só um local de maturação, como também um local de armazenamento. Quando ocorre estimulação sexual, eles são conduzidos então para as vias genitais, portanto entram então nos canais deferentes. Portanto, quando eles entram nos canais deferentes e na uretra, é já no processo ejaculatório, portanto já quando há estimulação sexual. Eles vão se manter aqui nos ovários e nos epidídimos, enquanto, por assim dizer, a atividade sexual está em repouso. Depois, continuando então o nosso raciocínio, quando há
estimulação sexual. Há uma série de alterações, nomeadamente, já falei há pouco, da ereção do pênis, mas os espermatozoides, lá está, eles, apesar de adquirirem aquela resistência a variações de pH, temperatura e tudo mais, eles são células, eles precisam de nutrientes, precisam de meios com determinadas concentrações, e é aqui que vamos então ter o auxílio das glândulas anexas. Quando há então estimulação sexual, eles entram nos canais deferentes e depois vão se juntar com uma série de secreções produzidas pelas glândulas anexas. Okay? Temos aqui as nossas glândulas anexas, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas de Cooper, ou as bulbouretrais, que basicamente está aqui o que é que cada uma delas dá. Então, a vesícula seminal secreta o líquido seminal, que é o maior constituinte do esperma. O esperma vai ser o conjunto dos espermatozoides mais todas estas secreções das glândulas anexas. O que é que o líquido seminal tem? Tem sobretudo proteínas, açúcares, hormonas, ou seja, é uma secreção bastante nutritiva e que vai dar todos os nutrientes que os espermatozoides precisam, então, para sobreviver os próximos tempos aqui a percorrer estes canais e depois no aparelho sexual feminino. A próstata segrega o líquido prostático, ácido cítrico, cálcio, enzimas e prostaglandinas, ajuda a manter um pH próximo da naturalidade para que os espermatozoides também estejam no seu meio ótimo, ok? Portanto, aqui mais alguns aspectos nutritivos fundamentais para os espermatozoides e as glândulas de Cooper, que são que são estas aqui mais pequeninas, para que é que servem? Não tanto para fazer parte do esperma, mas normalmente quando se dá a ereção, quando há previsão de estarmos próximo da ejaculação, estas glândulas segregam uma pequena solução, está aqui, alcalina e mucoide, que é com o objetivo de limpar a uretra. A uretra sendo um canal também comum ao sistema urinário, passa pela urina, portanto bastante ácida, e os espermatozoides não iriam suportar esse ambiente ácido. Então, essa secreção das glândulas de Cooper vai ser então útil para neutralizar a acidez da uretra, lubrificar a extremidade do pênis, portanto, normalmente antes de haver a ejaculação. Ok? Muitas vezes fala-se daquele líquido pré-ejaculatório, não é? Claro que o objetivo é limpar a uretra de possíveis restos de urina e assim, para depois se dar a passagem do esperma. Mas se tivermos, no caso, por exemplo, de uma situação em que houve uma ejaculação pouco tempo antes, a uretra ainda pode ter vestígios de espermatozoides, ok? Portanto, não é 100% seguro que estas gotinhas pré-ejaculatórias segregadas pelas glândulas de Cooper não contenham espermatozoides, ok? Portanto, cuidado. Continuando. Para finalizar o sistema reprodutor masculino, falta-nos falar da regulação hormonal. Ok? Aqui na parte do homem isto é relativamente mais simples do que na mulher. Aqui, quando falamos em regulação hormonal, eu sinto que falta sempre um pouco de conceitos básicos, até porque os alunos no 10º ano já não têm a parte em biologia, já não têm a parte da regulação, portanto dávamos o sistema endócrino e agora já não damos. O que é que são as hormonas? Só assim uma ideia básica. As hormonas são moléculas que são sintetizadas num órgão com o objetivo de irem para outro órgão desencadear uma resposta. Ou seja, são, no fundo, mensageiros que vão através da corrente sanguínea de uns órgãos para os outros para fazer qualquer coisa. Ou seja, normalmente, dois efeitos. Eu costumo simplificar isto de duas maneiras, que é uma hormona produzida num órgão, no órgão A, vai até ao órgão B e faz uma de duas coisas. Ou estimula ou inibe. Portanto, vai ter algum efeito, ou positivo ou negativo. Ok? Aqui, para controlar as gónadas, porque vamos falar numa regulação a nível do sistema reprodutor, para controlar as gónadas, nós vamos falar do complexo hipotálamo e hipófise, que basicamente são órgãos que fazem parte, estão aqui junto ao cérebro, são órgãos, são glândulas, portanto, são órgãos do sistema endócrino, e, portanto,
nós temos aqui estes órgãos como os comandantes máximos da regulação hormonal ao nível das gónadas. Aqui no hipotálamo, portanto, são dois, é o hipotálamo e a hipófise, estão sempre juntos, porquê? Porque o hipotálamo controla a hipófise e a hipófise controla então as gónadas. Não só as gónadas, entre outros, mas controla sobretudo as gónadas. É o que nos interessa por aqui. Então nós temos o hipotálamo, ok? E do hipotálamo é então segregada. Cadê? Isto está tudo mais à frente. Deixa-me aqui. Eu pus isto aqui mais à frente, sim, mas só para terem aqui esta ideia. Vou falar às vezes de feedback, retroalimentação. Basicamente tem a ver com esta ideia de estimula ou de inibir, ok? Quando uma hormona produzida num órgão estimula o outro órgão, ele vai provocar pronto, um aumento da atividade desse órgão, por exemplo. Só que se esse órgão produzir uma outra hormona, pode haver uma retroalimentação, ou seja, pode haver o inverso, que é a hormona do órgão que foi estimulado agora voltar e ter um efeito no órgão que o estimulou. Esse efeito pode ser positivo ou negativo. Do mesmo modo, pode estimular ou pode inibir. E isso chama-se retroalimentação. Ok? E diz aqui que é um mecanismo hormonal que permite o controle da concentração de diversas hormonas dentro de intervalos fixos e estáveis, se estivermos a falar de uma retroalimentação negativa. Já vou especificar um pouco mais isto à frente. Ok? Mas basicamente, imaginem, o complexo hipotálamo-hipófise estimula os ovários, ou neste caso os testículos, e os testículos vão inibir os ovários. Então isto anda sempre assim mais ou menos nos mesmos níveis. A ideia não é mais do que isto, ok? O hipotálamo produz uma hormona que é GnRH, que isto são tudo abreviaturas do inglês, hormona libertadora de gonadotrofinas, ok? E a GnRH tem sempre um efeito positivo, tem sempre um efeito estimulante sobre a hipófise anterior, que é chamada também de glândula pituitária. A hipófise anterior é aquela que vai produzir duas hormonas, LH e FSH. Tem estes nomes porque elas também existem na mulher e uma é a hormona luteinizante, a outra é a hormona foliculoestimulante. Basicamente, a GnRH tem sempre um efeito positivo na hipófise anterior e a hipófise anterior vai então sintetizar duas hormonas que vão então pela corrente sanguínea até os testículos. Pensem que a LH começa por L, estimula as células de Leydig, e a FSH-S estimula as células de Sertoli. Portanto, quando a LH produzida pela hipófise anterior chega às células de Leydig, vai estimular, vejam aqui que tem um sinalzinho de mais verde, portanto, vai estimular as células de Leydig, o que vai fazer com que elas produzam testosterona, ok? A testosterona vai também ser um sinal para além de promover todos os caracteres sexuais, secundários, essas coisas todas que eu não falei na puberdade, isso é mais matéria até do nono ano, mas vai também, a testosterona vai também promover a espermatogênese ao nível das células de Sertoli. Mas já a FSH também faz isso. Portanto, a FSH estimula as células de Sertoli, então, a promover a espermatogênese, ou seja, todas aquelas etapas em que vão da espermatogónia ao espermatozoide. Agora aqui que entra a retroalimentação negativa. A testosterona também é uma hormona, portanto, ela também é lançada na corrente sanguínea. E quando ela chega ao complexo hipotálamo-hipófise, ela tem um efeito contrário. Ou seja, esta resposta da testosterona produzida nos testículos ir atuar no órgão que estimulou é a tal chamada de retroalimentação ou feedback. Neste caso, estamos a falar de um feedback negativo, uma retroalimentação negativa. Porquê? O complexo hipotálamo-hipófise estimulou os testículos e os testículos inibem o complexo hipotálamo-hipófise. E, portanto, quando isso acontece, vai inibir a síntese de LH, FSH e GnRH. Se diminui a síntese de LH e FSH, as células de Leydig e as células de Sertoli não vão ser estimuladas. Portanto, não sendo estimuladas, elas não vão produzir tanta testosterona e a testosterona diminui os seus níveis. Ao diminuir os seus níveis, deixa de inibir o complexo hipotálamo-hipófise, que volta a produzir LH e FSH, que voltam então a estimular e tudo mais. Isto que eu estou aqui a dizer não é mais do que
a tal retroalimentação negativa que permite que nos homens os níveis de testosterona se mantenham sempre muito equilibrados no sangue, eles mantêm sempre mais ou menos aos mesmos níveis. Porquê? Vamos pensar, aumenta um bocadinho a testosterona, diminui LH e FSH. Quando diminui FSH e LH, diminui a testosterona. Diminui a testosterona, aumenta um bocadinho LH e FSH. Aumenta a testosterona, ou seja, varia entre intervalos muito, muito pequeninos. Ok? Mantém-se mais ou menos sempre nas mesmas concentrações. Daí que está aqui esta ideia, porque é o mais comum, o mais frequente, não só no sistema reprodutor, como na maioria dos exemplos que nós temos a nível do sistema endócrino, é a maior parte dos órgãos endócrinos funcionam deste modo, através de retroalimentação negativa. Nós já vamos ver agora, quando virmos a regulação hormonal feminina, um exemplo em que é ao contrário, em que é retroalimentação positiva, e já vamos ver o efeito que isso tem, porque aí já não é um equilíbrio, aí já vai ser o acentuar de uma resposta, ok? E isso não é assim tão comum em processos fisiológicos. Ok, aqui penso que sim, isto também já está tudo dito. É outra imagem, mas é mais do mesmo, ok? Aqui a hipófise posterior, nós não falamos tanto porque, enquanto que a hipófise anterior tinha esta função mais endócrina, mais de síntese de hormonas, a hipófise posterior tem uma natureza mais nervosa, portanto, só mais a nível de nervos e não tanto aqui nesta questão endócrina, ok? Isto sobre o sistema reprodutor masculino, que é um bocadinho mais simples que o feminino. Então vamos passar para o feminino. O feminino, ao contrário do masculino, não está só adaptado à produção de gametas, está também adaptado para o processo de fecundação e para o processo, então, de desenvolvimento embrionário, fetal e de concepção do novo ser, do descendente. Portanto, vamos olhar aqui primeiro para a anatomia, ok? Receber o esperma, assegurar o desenvolvimento embrionário durante a gestação e tudo mais. Mais uma vez, vamos diferenciar entre órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos são vários. Temos os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris aqui com 5. Aqui o 6 temos os grandes e os pequenos lábios que nesta imagem não estão diferenciados, aqui estão um bocadinho. No conjunto, isto tudo nós chamamos de vulva. Em termos de órgãos internos, o que existe lá dentro, temos então também duas gónadas, são os ovários, okay? Aqui com o número 1. Depois temos aqui um canal que são as trompas de falópio, que vão dar aqui a um órgão musculoso que é o útero, e o útero é então aqui onde se vai dar a gestação. Temos aqui o colo do útero, a parte mais terminal, e depois temos então a vagina, que é sobretudo para o processo copulatório e para depois o parto em si também é bastante importante. Portanto, temos aqui a abertura vaginal, vai para a vulva e basicamente é isso. Okay? Temos aqui uma visão um bocadinho maior. Claro, temos aqui outras coisas. Isto aqui é a bexiga, isto aqui não é nada, aqui já é o intestino. Mas temos aqui como bem há a distinção entre o sistema urinário e o sistema reprodutor. Portanto, temos aqui a vulva, a vagina, este canal aqui, ok? E depois temos então aqui o útero, assim maiorzinho, trompas de falópio e ovário, ok? Olhando então para as gónadas, para o ovário. Aqui tem a mesma origem embrionária dos testículos, é bastante lógico, ok? Também não vamos dar embriologia, portanto, não vamos estar a ver propriamente isto, mas são órgãos equivalentes, ok? Simplesmente os ovários estão na cavidade abdominal e produzem oócitos. Os testículos estão num anexo à cavidade abdominal e estão fora da cavidade abdominal e produzem espermatozoides. E, como é lógico, houve uma adaptação a nível de diferenciação destes órgãos para as suas funções específicas. Tal como os testículos, os ovários também produzem as células germinativas, neste caso são os oócitos, e também produzem as hormonas sexuais femininas. Temos duas zonas distintas, a zona medular, esta zona aqui mais central,
é mais vascularizada, e a zona cortical, a zona mais externa, que é onde se encontram então aqui muitos folículos armazenados, ok? Pronto, vamos ver ao longo, já vamos olhar ali melhor. No ovário nós temos então vários folículos em vários graus de desenvolvimento, que outras estruturas resultantes desse mesmo desenvolvimento, que é o corpo lúteo ou o corpo amarelo, já vamos ver melhor. E portanto vamos ver aqui trompas de falópio, útero, ok. Aqui em relação ao útero, o que é que não disse? Na parte quando estava a falar do homem já disse que a fecundação ocorre nas trompas de falópio, portanto isto normalmente é um pormenor que até é quase sempre perguntado. O útero é onde ocorre a gestação, a camada interna tem o nome de endométrio e é esse endométrio então que vai sofrer aqui variações ao longo do ciclo uterino, que dá depois a famosa menstruação e tudo mais. Aqui o útero e a vagina altamente musculares, são camadas muito musculosas e não há assim nenhum aspecto mais relevante a dizer sobre isso. Em termos de oogênese, há aqui agora muitas particularidades que nós temos que ter em atenção que não tínhamos então no homem, ok? Novamente, nós vamos ter aqui fases mais primeiro, de multiplicação das células germinais mais primitivas, mais primordiais. Depois vamos então começar o processo de desenvolvimento e isto aqui, deixa eu comentar aqui com comissão, e isto acaba por não ser um processo contínuo, como é no homem, que começa na puberdade e vai até ao final de vida. É um processo que é bastante interrompido. A primeira fase da oogênese ocorre ainda no desenvolvimento embrionário, aquela fase em que nós temos as células germinativas, que são as oogónias, que sofrem multiplicações celulares, sofrem múltiplas mitoses, ocorre ainda no estado embrionário. Não sei se tinha aqui... Não tinha aqui o que eu achei que... está aqui. Ocorre durante os segundos e os terceiros meses da gestação. Portanto, nesta altura é quando nós temos as oogónias a multiplicarem-se e a dar um número bastante elevado de células germinativas, de oogónias, e ainda antes de haver o nascimento. Parte dessas oogónias acabam por entrar em heteresia, que no fundo é um atrofiamento, acabam por degenerar, ok? Quando há o nascimento, deixa-me vir aqui. Antes de haver nascimento, estava a ver. É, porque eu aqui não digo o tempo. Mas pronto, durante o segundo e o terceiro mês de gestação há então essa fase de multiplicação e nos últimos meses do desenvolvimento gestacional começa então a meiose. Só que esta meiose, que faz com que, aliás, isto segue a mesma lógica da espermatogênese, ok? Depois de haver as multiplicações, temos então várias oogónias que começam a sofrer um crescimento e originam o oócito 1, à semelhança do espermatócito 1. Quando o oócito 1 começa o processo de divisão meiótica, acontece aqui uma paragem de vários anos. Porque quando se dá o nascimento, nós temos os oócitos 1 parados em profase 1. Portanto, logo na primeira etapa da divisão da meiose. Ok? Eu já vou falar daqui da questão dos folículos. Vamos olhar primeiro aqui para a célula propriamente dita. Durante a infância, os oócitos 1 permanecem, então, parados em profase 1. Quando a rapariga atinge a puberdade, esses oócitos 1 retomam, então, a divisão 1 da meiose e vão completá-la. Portanto, terminam a divisão 1 da meiose e originam o oócito 2. Okay? Isto aqui dá-se de forma cíclica, mensalmente, 10 a 15 oócitos 1 começam o seu desenvolvimento, ok? E apenas um atinge aqui a fase de oócito 2. Já vamos ver aqui a questão dos folículos. Estas divisões, tanto a divisão 1 da meiose como depois a divisão 2, são divisões assimétricas. Ao contrário da espermatogênese, em que uma espermatogónia origina 4 espermatócitos, aqui uma oogónia só vai originar um oócito 2, ok? Isto porque quando o oócito 1, então, chega ao mês em que ele vai retomar
a divisão 1 da meiose e termina essa divisão, todo o citoplasma do oócito 1 vai para uma das células filhas, que vamos chamar oócito 2. A outra célula filha vai ser chamada primeiro glóbulo polar, que basicamente é só o núcleo haploide, que foi a primeira divisão da meiose, o núcleo haploide com a membrana solar e acabou, não tem lá mais nada, ok? Acaba por degenerar depois esta célula, não vai ter assim nenhuma função propriamente dita. Então vamos ter uma divisão assimétrica, ok? Esta segunda divisão da meiose, que se inicia, também não vai terminar. O oócito 2 vai ficar parado em metáfase 2, portanto, com os cromossomas lá alinhadinhos no meio, vai parar em metáfase 2 e só termina a segunda divisão da meiose se houver fecundação, se houver então a penetração do espermatozoide. Só neste cenário é que se dá então a segunda divisão, é que termina então a segunda divisão da meiose. Caso contrário, ficamos com oócitos 2, ou seja, se não houver fecundação, nós nunca chegamos a ter o óvulo. O óvulo é depois de terminar a segunda divisão. Mas, por norma, a menos que haja gravidez, por norma, ficamos então em oócito 2, ok? Todos os meses há uma célula germinativa que atinge o estágio de oócito 2 e é lançada nas trompas de Falópio, ok? Estas células aqui, os gametas femininos, para além de serem células muito grandes, porque estas divisões assimétricas fazem com que elas atinjam tamanhos muito grandes para o normal das nossas células, elas são também células bastante importantes, quer dizer, elas são as células que vão originar o novo ser, ok? E precisam de ter os nutrientes todos, porque o espermatozoide, quando vem, dá um núcleo, não dá o resto. Todos os constituintes solares e tudo que vão haver no ovo ou zigoto vêm do oócito. Então, são células que têm que ser muito cuidadas e têm que ter muitos nutrientes e tudo mais, e é bastante protegida pelo ovário. Então, para permitir isso de forma assim mais eficiente, cada oócito é rodeado por um conjunto de células que formam no seu todo o que nós chamamos de folículos. E à medida que vai havendo este desenvolvimento das células sexuais, vai haver, em paralelo, um desenvolvimento do folículo, das várias camadas que rodeiam então este oócito. Okay? Quando se dá a fase de multiplicação, as oogónias crescem e ficam aqui transformadas em oócitos uns, eles ficam rodeados pelo folículo primordial, que no fundo é uma camada de células, deixem ver aqui, é uma camadinha de células assim achatadas que estão a rodear então o oócito. Quando aqui, depois, ainda antes do nascimento, quando estes oócitos começam então a crescer, aqui, quando eles começam então a crescer e a entrar na meiose, e ficam parados aqui em profase 1, estas células do folículo, estas células foliculares, já cresceram um bocadinho mais, já não são assim pavimentosas, já são assim com um aspecto mais cúbico. Mas neste momento, em vez de chamar folículo primordial, chamamos folículo primário, ou seja, quando nascemos, nós temos folículos primários, porque são as células germinativas paradas em profase 1. Cada folículo primário é constituído por um oócito 1 parado em profase 1, com uma camada de células cúbicas da granulosa aqui à volta, ok? A partir do momento em que atingimos a puberdade e começamos então mensalmente a desenvolver alguns folículos, à medida que eles continuam então o seu processo de desenvolvimento, estas células vão se multiplicando, vão formando várias camadas, isto claro, aqui a questão da regulação hormonal também. Estas células foliculares são importantíssimas para produzir hormonas, nomeadamente o estrogênio, e à medida que a própria célula germinativa vai se desenvolvendo, vai prosseguindo as suas divisões, as suas etapas, o folículo também se vai desenvolvendo, até ficar aqui com algumas cavidades, folículo terciário, até depois originar o folículo, aqui está pré-ovulatório, mas é o folículo maduro, ou muito frequente chamarmos folículo de Graaf, que é um folículo então que já tem aqui várias camadas, tem células da granulosa, tem a teca interna, a teca externa,
e têm uma cavidade folicular, ok? Isto depois, quando chegamos ao oócito já maturado, ao oócito 2, parado em metáfase 2, vai haver então a ovulação, que já vamos ver ali melhor. Esta ovulação faz com que saia o oócito 2 parado em metáfase 2, com células aqui da granulosa à volta, e estas células do folículo continuam dentro do ovário e vão ter uma importante função hormonal. Eles vão ser responsáveis por produzir estrogênio e principalmente progesterona, e vão se diferenciar, originando uma estrutura que deixa de ser um folículo e passa a ser o chamado corpo lúteo ou corpo amarelo. Ok? Pronto. Aqui penso que ficou. Só ver aqui uma coisa nos slides. Ok, eu estava muito focada naquela imagem, mas aqui nós temos fases da oogênese, ou seja, fase de multiplicação, crescimento, de maturação, que basicamente foi o que eu tenho estado a explicar ao nível das células, ok? Desta parte aqui. Ao nível dos folículos, está aqui, folículo ovário, como é que é o seu desenvolvimento? Folículo primordial, primário, secundário, terciário e de grafo. Agora, isto na mulher não se dá de forma contínua como no homem, dá-se de forma cíclica. A partir do momento em que a mulher atinge a puberdade, mensalmente nós temos então, como diz aqui, 6 a 12 folículos que começam o seu desenvolvimento. Este desenvolvimento, estas alterações cíclicas que se dão mensalmente, tanto ocorrem ao nível do ovário como a nível do útero, ok? O ciclo ovário é regulado então pelas gonadotrofinas, pelas hormonas produzidas pelo complexo hipotálamo-hipófise. E o ciclo ovárico acaba por produzir hormonas que vão fazer a retroalimentação no hipotálamo-hipófise, mas também vão ser responsáveis por regular então o conjunto de alterações que se dá a nível do útero, portanto, vão ser responsáveis também pelo ciclo uterino. Só deixar aqui uma ideia que há pouco eu acho que não disse. Isto na mulher não ocorre durante toda a vida. Portanto, quando nós nascemos, nós já temos pré-definido um determinado número de folículos primários. Portanto, esses folículos começam o seu desenvolvimento quando atingimos a puberdade e, quando se esgotarem, é quando chegamos à menopausa. Depois da menopausa, os ovários já não têm mais folículos primários. Portanto, não é possível a mulher gerar descendência depois da menopausa. Ok? Ao contrário do homem que, uma vez que quando nasce tem espermatogónias ainda com capacidade de multiplicação, mesmo produzindo milhões de espermatozoides praticamente todos os dias, ele está sempre a produzir mais porque elas são infinitas, elas têm constante multiplicação. Olhando então para alterações a nível do ovário, vamos distinguir 3 fases. Vamos então distinguir as fases dos primeiros 14, a fase folicular, que tem então a primeira metade do ciclo, começa quando os tais 6 a 12 folículos começam um bocado, se calhar, incorreto, retomam o seu desenvolvimento, porque eles estavam parados em profase 1 e vão retomar o seu desenvolvimento até atingirem a metáfase 2, e, portanto, dá-se com esse desenvolvimento dos oócitos com o acompanhamento do desenvolvimento do folículo em simultâneo, ok? Vamos acabar esta fase folicular quando? Quando já temos, então, o folículo de grafo, que tem lá dentro um oócito parado em metáfase 2, que, quando recebe, então, os sinais hormonais, liberta-se para a trompa de Falópio. Esse processo é a ovulação, ocorre mais ou menos ao 14º dia do ciclo. A partir daqui, o que é que acontece? O remanescente destas células foliculares que ficam aqui no ovário vão sofrer diferenciação e vão transformar-se em corpo amarelo, que é uma importante função secretora hormonal. Portanto, este corpo amarelo vai ser então responsável por produzir hormonas que, se não houver fecundação, ao fim de 14 dias acaba também por degenerar. Se houver fecundação, ou seja, se prosseguir com a gravidez, este corpo amarelo ainda se vai desenvolver e vai continuar esta atividade hormonal durante mais algum tempo, mas, caso contrário, ao fim de 14 dias ele degenera e voltamos então ao início. Ok? Este ciclo, como estava a dizer há pouco, ele, à medida que o próprio folículo, as células foliculares,
produzem estrogênio, que é a hormona sexual feminina. O corpo amarelo produz estrogénios e, sobretudo, progesterona. Estas hormonas, já vamos ver a questão do hipotálamo e da hipófise, mas estas hormonas vão regular as modificações que vão ocorrer a nível da parede uterina, a nível do endométrio. Então, os estrogénios, para já, quando os níveis são baixos, elas vão estimular, ok? Portanto, elas vão estimular o ovário. Não sei se digo isto aqui em algum lado. São hormonas, portanto, elas vão estimular ou inibir. Neste caso, estrogênio e progesterona estimulam a parede uterina, o endométrio. No caso, quando nós começamos o desenvolvimento folicular, o folículo ainda é muito pequenino. Portanto, as quantidades de estrogênio ainda são baixinhas e vão gradualmente aumentando. Nesta primeira fase, nestes primeiros dias, é quando a parede uterina deixa de ser tão estimulada, porque há aqui uma quebra grande das hormonas quando se dá a degeneração do corpo amarelo. Como deixa de ser estimulada e ela estava muito desenvolvida, ela acaba por se desagregar. Portanto, vai haver a desagregação do endométrio e dá-se a famosa menstruação, okay? Que no fundo vai ser a renovação desta parede uterina. Ao acontecer isto, à medida que a parede do endométrio é desagregada, temos então o crescimento do folículo. À medida que ele vai crescendo, gradualmente as concentrações de estrogênio vão aumentando cada vez mais. Okay? O estrogênio tem uma ação proliferativa no endométrio, ou seja, ele promove a multiplicação das células do endométrio. Então, vamos ter um crescimento. Está aqui alguns fase proliferativa. Aqui, portanto, aqui temos a fase menstrual. Eu podia ter posto isto ao contrário, primeira menstrual, que estes primeiros 5 dias é a fase menstrual. Dos 5 ao 14º, temos então a fase proliferativa, que é então quando nós temos uma multiplicação das células do endométrio, e isto vai fazer com que o endométrio, de certo modo, se regenere, ok? Acabe por ganhar um número maior de células, acabe por se desenvolver. Temos aqui proliferação, vascularização, formação de glândulas, resposta ao estrogênio. Quando se dá a ovulação, há aqui um pico de estrogênio, só que, entretanto, começa o desenvolvimento do corpo amarelo. E isso faz com que haja, então, um aumento progressivo da progesterona. A progesterona já vai ter uma ação um bocadinho diferente ao nível do endométrio. Já não vai tanto promover a proliferação das células, a multiplicação das células, mas vai promover mais um aumento das secreções e da capacidade glandular do endométrio. Então começamos a fase secretora. Portanto, neste momento, ao 14º dia, o endométrio já tem um grande número de células. Agora, o que vai acontecer é que, devido sobretudo à progesterona e também ao estrogênio, estas células vão se desenvolver, vão ficar mais vascularizadas, vão ficar com grande capacidade secretora, por isso é que é a fase secretora. Para quê? Para, no fundo, terem capacidade de formar secreções para nutrir o futuro embrião. O objetivo destas alterações todas é, ok, o endométrio estar preparado para receber o embrião que poderá formar-se caso ocorra fecundação. Lá está, se não houver fecundação, isto tudo tem que ser renovado para, um mês depois, estar apto novamente a receber, então, esse novo descendente. Portanto, isto vai ocorrer sempre de forma cíclica, ok? As glândulas produzem um muco rico em glicogênio, lá está, um polissacarídeo de reserva para o embrião se poder alimentar, mas estou a dizer embrião, claro que nos primeiros estágios ainda mórula, blastocisto, isso é a parte seguinte da matéria, ok? Isso depois era preciso aqui uma certa continuação. Mas pronto, se isto tudo não acontecer, com a regressão do corpo lúteo, diminuem os níveis de progesterona e estrogénios, portanto, deixamos de estimular a parede uterina e há depois novamente a desagregação. Okay? Entramos novamente na fase menstrual e recomeça o ciclo uterino. O que é que vocês nunca podem confundir aqui? Alterações a nível do ovário, saber bem as fases a nível do ovário, fase folicular, ovulação e fase luteínica, e depois saber as fases a nível do ciclo uterino, menstrual, proliferativa e secretora, ok? Aqui não confundam só, eu devia ter posto menstrual primeiro porque é do dia 1 ao dia 28 e não do dia 5 ao 28 e depois ao 5, ok? Isto está um bocadinho trocado, não
não percebi deste pormenor quando comecei. E pronto, é isso. O que é que nos falta ver? A regulação hormonal, que é um pouquinho mais complexa, ok? Vamos ter novamente o hipotálamo a produzir GNRH, que atua sobre a hipófise anterior, e portanto vai estimular a hipófise anterior a produzir FSH e LH. Isto aqui é tal e qual o que ocorre no homem. Portanto, as mesmas hormonas, os mesmos órgãos, é tudo igual. A FSH e LH vão então pela corrente sanguínea até o ovário, que elas são gonadostimulinas, elas vão estimular as gónadas. FSH, hormona folículo estimulante, em inglês, e portanto a FSH vai atuar ao nível dos folículos. Portanto, é o aumento de, eu já vou mostrar um gráficozinho, é o aumento de FSH que promove então o crescimento e a maturação dos folículos, ok? E lá está, depois, à medida que estes folículos vão aumentando, vão produzindo cada vez mais estrogênio, porque o número de células foliculares vai sendo cada vez maior, ok? A LH vai sobretudo atuar ao nível do corpo amarelo, para a produção de progesterona e estrogénios. Aqui, como é que nós vamos começar? Eu vou vendo passinho por passinho, ok? Portanto, pensando no início do ciclo, a FSH e a LH aumentam um pouco a sua produção, porque antes de haver a menstruação, no final do ciclo, temos aqui uma diminuição do estrogênio e da progesterona. Então, antes do início da menstruação, aumenta um bocadinho a secreção, porque já vamos ver que estas hormonas vão ter um efeito negativo. Portanto, quando o ciclo começa, nós temos até um aumento da FSH e LH. E isso provoca o desenvolvimento, então, dos primeiros folículos. Aqui está primordiais, deviam ser primários, porque primordiais já não existem, já foram no desenvolvimento embrionário. Portanto, começando o desenvolvimento em alguns folículos primários, começam, então, a produzir estrogênio de forma gradual. Até um determinado momento, o estrogênio tem um feedback negativo, portanto faz a tal retroalimentação negativa, ou seja, o estrogênio vai inibir o complexo hipotálamo-hipófise. Isto nos primeiros 12 dias, ok? Agora, há um fenómeno que às vezes acontece na regulação hormonal, que é, nós temos uma hormona que atua num órgão, neste caso, inibindo, causando a sua inibição, até um determinado nível. Quando se atinge um certo limiar, essa hormona, em vez de ter um efeito negativo, a partir de um determinado valor, passa a ter um efeito positivo. E é esta particularidade que existe aqui na regulação hormonal feminina. É que o estrogênio, enquanto se mantém a níveis mais ou menos baixinhos, claro que ele vai aumentando, ele tem um feedback negativo. E, portanto, à medida que aumenta ligeiramente o estrogênio, vai diminuindo a produção de FSH. No entanto, entre o 12º e o 14º dia, como a concentração de estrogênio aumenta tanto porque o folículo já está tão grande, ele passa o determinado limiar em que, em vez de ter um feedback negativo, passa a exercer um feedback positivo. Então, a partir do momento em que há um feedback positivo, devido aos níveis de estrogênio ali, pertinho do final da fase folicular, porque o folículo já é muito grande, portanto, produz grandes quantidades de estrogênio, passa a exercer um feedback positivo. Imaginem, se uma hormona estimula outra e esta estimula outra, isto vai causar um pico hormonal, ok? Portanto, este feedback positivo faz precisamente o contrário do feedback negativo. Se o feedback negativo permite estabilizar a concentração de certas hormonas, o feedback positivo faz com que haja um pico hormonal. Este aumento de estrogênio, a partir de um certo momento, passa então a exercer um feedback positivo que vai provocar um aumento brusco de LH. E é este aumento brusco de LH que vai provocar a ovulação. Portanto, vai haver a libertação do oócito 2 para a metafase 2, com algumas células foliculares à volta e tudo mais, para as trompas de falópio. Quando isto acontece, parte das células acabam por sair na ovulação, ou seja, das células foliculares vão à volta do oócito 2 para as trompas de falópio. Então, há uma ligeira redução do número de células foliculares ao nível do folículo que fica no ovário. Por esse motivo, há aqui uma ligeira diminuição dos níveis de estrogênio. Deixamos de ter tantas células, porque parte delas saíram. Ok? Estas células aqui passam a receber, então, o estímulo da LH.
LH, hormona luteinizante, vai fazer então com que estas células foliculares aqui se diferenciem, se transformem em corpo lúteo. Este corpo lúteo passa a ter a capacidade de segregar não só estrogênio, como também progesterona. Portanto, a progesterona, que até então se mantinha em níveis baixos, com o desenvolvimento do corpo amarelo, passa então a ter níveis cada vez maiores. Neste momento, o estrogênio já está abaixo do limiar, em que provoca um efeito positivo. Então, neste momento, a partir do momento em que entramos na fase do corpo lúteo, a progesterona e o estrogênio inibem LH e FSH por feedback negativo. Okay? O único momento em que há feedback positivo é aqui, quando temos um pico de estrogênio, devido ao aumento do folículo, que provoca um pico de LH. Okay? Se não houver fecundação, como a progesterona e o estrogênio, de certo modo, vão inibir a LH e a FSH, estão cada vez em níveis mais baixos. Se não houver fecundação, ele vai também acabar, uma vez que não está a ser estimulado, vai acabar por degenerar. Deixam de inibir o complexo hipotálamo hipófise. Ok, caso não haja fecundação, o corpo lúteo degenera. Portanto, ao degenerar, ele fica cada vez mais pequenino, diminui os níveis de progesterona e estrogênio, que vão deixar de estimular o endométrio e, portanto, começa então a fase menstrual. Como não estão também a produzir progesterona e estrogênios em quantidade tão grande, cada vez o complexo hipotálamo hipófise está a ser menos inibido. Então, o estar a ser menos inibido faz com que haja um aumento da GNRH por parte do hipotálamo e da LH e da FSH por parte da hipófise anterior. E isto faz recomeçar um novo ciclo. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ok, isto no final, isto no homem é só uma coisita. Aqui temos que ver em cada uma das fases. Ok? Fase pré-ovulatória, ou seja, fase folicular, o que é que nós temos? O folículo produz estrogénios que têm provoca uma inibição do complexo hipotálamo-hipófise. Ok? À medida que o folículo produz cada vez mais estrogênio, na fase ovulatória, esse estrogênio deixa de inibir e passa a estimular o complexo hipotálamo-hipófise, que faz com que haja um pico de LH que provoca a ovulação. Depois disto, o corpo lúteo continua a produzir estrogénios, mas no nível mais baixo, ao ponto em que inibe o complexo hipotálamo-hipófise, e produz também progesterona, que tem também um efeito negativo, um efeito inibitório no complexo hipotálamo-hipófise. Isto faz diminuir cada vez mais os níveis de LH e FSH, que, neste caso, LH, porque é que no corpo lúteo, o que faz com que haja então a degeneração do corpo amarelo e os níveis de progesterona e estrogênio vão então diminuindo ao longo da fase pós-ovulatória, depois de atingirem então aqui um pico a meio da fase. E pronto, basicamente era isso que eu vos queria trazer. Isto ainda daria mais, portanto, caso vocês estejam a dar isto na escola, ainda vos falta estudar a fecundação, o desenvolvimento embrionário e fetal, a manipulação da fertilidade, métodos contraceptivos, mas eu acho que para começar é preciso ter estas bases muito bem e eu acho também interessante ir buscar aqui algumas ideias de biologia de 10º e 11º. E pronto, já sabem, alguma dúvida que tenham, coloquem nos comentários, mandem mensagem pelo Instagram, sigam-me no Instagram, mesmo que sejam alunos de 9º ano. Acredito que este vídeo tenha sido muito útil também. E se for esse o caso, e se forem para ciências e tecnologias, então não deixem de acompanhar para o ano também Biologia e Geologia, porque tem muita coisa sobre isso, não tanto sobre não ano ou sobre 12º, mas 10º e 11º ano não faltam materiais, não faltam conteúdos. Portanto, é isso. Digam-me também nos comentários se seria benéfico trazer outros temas de Biologia 12º, ou se mantém então o meu foco no 10º e no 11º e no Exame Nacional. E pronto, estou aberta às vossas sugestões e obrigada por terem assistido até ao fim. Espero mesmo que tenha sido útil e caso tenham uma avaliação, boa sorte, bom estudo. Um beijinho.